Oi. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Convido você a curvar a sua cabeça, concentrar-se com o Altíssimo, pedir que Ele lhe conceda graça para nesse momento podermos ouvir a sua voz. Senhor Deus e amado Pai, eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade que temos de nos reunirmos livremente debaixo deste teto e como igreja, Senhor, podermos te buscar, podermos nos reunir, podermos congregar, podermos te louvar e podermos também, Senhor, de forma calma, tranquila e atenciosa, ouvir a tua voz por meio da tua palavra, Pai. Quão privilegiados nós somos de termos um livro tão maravilhoso como este, através do qual o teu Espírito Santo continua falando aos nossos corações. Pai, tu conheces as lutas de cada um dos que aqui estão, daqueles que estão aqui presencialmente, daqueles que não puderam estar, mas estão em algum momento nos acompanhando por meio das redes sociais. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, porque eu sei que é esse o teu propósito, é esse o teu desejo, Pai. Faz a tua vontade em nossas vidas, pois tudo isso eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor porque Ele é digno. Amados irmãos, irmãs, amigos, daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor. Mas antes eu quero trazer uma palavra breve sobre algo que provavelmente muitos de nós estamos fazendo nestes últimos dias. Creio que muitos de nós estamos pedindo ao Senhor para que nos abençoe ainda mais. Muito por causa da situação difícil que o mundo enfrenta. É bem provável que por conta de alguma dificuldade sua ou da sua família, você tem pedido ao Senhor um pouco mais de bênção, provavelmente inclusive na área material. Que Deus te abençoe um pouco mais, que Deus te conceda um pouco mais. E eu tenho pedido isso para os meus irmãos e para as minhas irmãs em Cristo. Que Deus abra portas de emprego, que Deus conceda o sustento, que Deus abençoe os meus irmãos e as minhas irmãs cada vez mais. Eu tenho orado nesse sentido por cada um de vocês. Porém, é importante sabermos que existe algo que nós precisamos fazer antes de pedirmos que Deus nos abençoe mais. Existe algo que nós precisamos estar fazendo antes mesmo de pedirmos ao Senhor que nos conceda mais bênçãos. O que é, pastor, que eu preciso estar fazendo a fim de poder entrar na presença de Deus e clamar e pedir para que Ele acrescente bênçãos na minha vida? O que eu preciso estar fazendo? Para nós descobrirmos a resposta para essa pergunta tão importante, eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo de número 26. Quinto livro da Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo de número 26, uma breve meditação antes de participarmos da ceia do Senhor. Damos as boas-vindas a todos os que aqui estão, tanto os irmãos como também os nossos amigos visitantes. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, vai abrindo aí no capítulo 26. No mês anterior, no mês de outubro, nós tivemos uma série de 5 mensagens no livro de Romanos, onde nós meditamos sobre a misericórdia de Deus para com o povo de Israel, como Deus não desistiu do seu povo, quer que o seu povo seja salvo ainda, e aprendemos grandes lições com isso. Já nesse mês de novembro, eu pretendo trazer 2 meditações em Deuteronômio, a partir de onde nós paramos alguns meses atrás, que foi no capítulo 26, verso de número 11.
foi onde nós paramos alguns meses atrás, e nesse mês de novembro, antes do aniversário da igreja, que vai ser no final do mês, eu pretendo trazer 2 mensagens que vão concluir o capítulo 26 de Deuteronômio. E aí, se Deus quiser, em dezembro, nós vamos iniciar uma série de 3 mensagens no famoso livro de Josué. Josué é o livro que narra o momento em que o povo finalmente toma posse da terra prometida. Talvez esse vai ser o tema da nossa série de dezembro em Josué, tomando posse da terra prometida. Mas antes, irmãos, antes de chegarmos em dezembro, estamos em novembro ainda, nesse mês de novembro, nós vamos encerrar o que eu chamaria de a sessão central do livro de Deuteronômio. É uma sessão que inicia no capítulo 12 de Deuteronômio e termina no capítulo 26. Na última mensagem que nós tivemos nesse livro, alguns meses atrás, nós vimos Moisés falando sobre as primícias que o povo de Israel deveria trazer ao Senhor assim que entrasse na terra prometida. Já nos versos que vamos meditar hoje, versos 12 a 15, Moisés vai falar sobre um assunto que todos gostam de falar. Moisés vai falar sobre o dízimo que o povo deveria trazer ao Senhor no 3º ano que entrasse na terra prometida. Então hoje, se você está nos visitando, nós vamos falar sobre o dízimo. Não porque nós escolhemos falar sobre esse assunto. Quem me conhece sabe que dificilmente a gente fala sobre esse assunto. Vamos falar hoje porque é o assunto que está na sequência do texto que nós estamos estudando. Eu sei que muito se fala mal sobre esse assunto. Muito se fala mal sobre dizimar. A ideia que logo se tem quando se ouve falar em dízimo é de perda, é de perder algo, é de tirar algo da sua receita, é de tirar algo do seu sustento para dar para a igreja, para dar para alguém. Mas irmãos, quando Deus ordenou que o seu povo dizimasse, a ideia de Deus não era de perda. A ideia que Deus queria que o seu povo tivesse, primeiro, era de relembrar o que Deus já havia lhes dado. Por isso Deus ordenou o dízimo, para que através do dízimo o povo lembrasse o que eles já haviam recebido de Deus. E sobre isso eu li algo interessante, eu queria que você ouvisse o que alguém escreveu sobre isso. Toda semana que calculamos o nosso dízimo, nós temos um exemplo concreto da bondade de Deus. O simples fato de termos um dízimo para trazer indica que Deus tem nos dado bênçãos materiais. O simples fato de eu ter um dízimo para trazer na casa de Deus significa que Deus já tem me abençoado materialmente. À medida que calculamos nosso dízimo, entendemos melhor as provisões de Deus. Quando calculamos o dízimo, entendemos melhor as provisões de Deus. Então esse, eu creio, era o primeiro propósito, porque Deus ordenou que o povo trouxesse uma quantia, uma porcentagem para a casa dele. É para que, ao trazer aquela porcentagem, ele visse o que Deus já tinha dado para ele, a provisão de Deus na vida do seu povo. Porém, irmãos, o segundo propósito, porque Deus ordenou esse assunto em várias passagens das Escrituras, é para que o povo pudesse ganhar ainda mais obedecendo ao Senhor, tanto espiritualmente como também materialmente. E aqui nesses versos, Deuteronômio 26, 12 a 15, eu vejo e quero compartilhar com você pelo menos duas consequências
de dar o dízimo para um dizimista. Duas coisas que só poderiam acontecer com quem fosse fiel em dizimar ao Senhor. Primeira consequência boa: o dizimista poderia testificar da própria fidelidade diante do Senhor. O dizimista poderia entrar na presença do Senhor e dizer: eu fui fiel ao Senhor. É isso que dizimar faz na minha vida e na sua vida. Podermos entrar na presença do Senhor e dar testemunho do que nós fizemos para Ele. Acompanhe comigo, irmãos, porque o texto começa aqui no verso 12, relembrando a lei do terceiro ano. Vamos ler o verso 12 para entendermos que lei era essa. Deuteronômio 26 e 12 diz assim: quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Irmãos, conforme Moisés já havia deixado claro no capítulo 14, aqui ele relembra que no ano terceiro, em que o povo entrasse na terra prometida, havia um dízimo que deveria ser separado e entregue a alguns tipos de pessoas para que fosse desfrutado dentro da cidade do dizimista. Esse dízimo deveria ser entregue ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Ao invés de levar esse dízimo ao templo em Jerusalém, Deus ordenou que no terceiro ano esse dízimo fosse repartido com esse grupo de pessoas na cidade do israelita, na cidade do dizimista. Existe um debate sobre se esse dízimo do terceiro ano era um dízimo adicional ao que o povo já levava normalmente para o templo, ou se era o único dízimo do terceiro ano. Eles não levavam para o templo e outro para a sua cidade. Existe um debate sobre isso. Mas o que não se discute aqui é a obediência em fazer exatamente o que Deus estava ordenando. E quais seriam as consequências disso, pastor? Qual seria a consequência de obedecer ao Senhor, de separar o dízimo e de dar exatamente a quem Deus mandou? Irmãos, eu creio que a primeira, e eu diria, a principal consequência era ter uma consciência limpa diante de Deus. Uma consciência limpa diante de Deus, de poder chegar na presença de Deus e de testificar que Ele fez o que Deus havia mandado Ele fazer. Uma consciência tranquila de poder chegar na presença de Deus e dizer: Deus, eu fiz o que o Senhor mandou, eu obedeci ao Senhor. E é exatamente sobre essa obediência que a gente lê nos versos 13 e 14. Acompanhe comigo. No verso 12 ele manda separar e dizimar. Agora olha o que ele diz nos versos 13 e 14. Dirás perante o Senhor teu Deus: tirei de minha casa o que é consagrado, e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Verso 14: dos dízimos não comi no meu luto, e deles nada tirei estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, segundo tudo o que me ordenaste, tenho feito. Perceba que após obedecer a Deus,
separando e dando o dízimo, Deus ordenava que o israelita fosse até a casa de Deus. Para quê? Para que lá ele testificasse, ele testemunhasse do que ele havia feito em obediência ao Senhor. Ele não apenas obedecia, Deus queria que ele fosse, porque no terceiro ano o dízimo era disputado na cidade do dizimista, mas mesmo assim ele tinha que vir na casa do Senhor. Para quê? Para dar testemunho da obediência dele aos mandamentos do Senhor. Ali ele deveria testificar que ele não manteve em sua casa, e sim, ele tirou de lá o que era consagrado. Ele não manteve em sua casa, e sim, tirou de lá o que era consagrado. Olha como é que a lei chamava o dízimo: algo consagrado, algo santo, que não pertence ao homem, mas pertence a Deus. O dizimista tinha que testificar: eu não guardei em casa, eu tirei da minha casa e eu dei a quem o Senhor mandou eu entregar, ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Agora note, ele deveria dizer que fez isso como? Segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Irmãos e irmãs, aqui eu vejo que o dizimar é uma demonstração de amor a dois tipos de pessoas. Primeiro, dizimar é uma demonstração de amor para com o próximo, porque sim, o dízimo seria usado para o sustento de pessoas que trabalhavam na casa de Deus, que precisavam. Mas mais importante do que isso, o dízimo é uma demonstração de amor a Deus. Porque Jesus disse: se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. Nós demonstramos que amamos a Deus, não é só falando não, não é só cantando não, é quando nós vemos uma ordem na sua palavra e nós obedecemos a sua ordem. Então o povo demonstrava que amava a Deus, também trazendo o seu dízimo, dizimando na casa do Senhor. E o que me chama a atenção aqui é que essa obediência deveria ser uma obediência completa. Uma obediência completa. No verso 14, o dizimista deveria dizer que dos dízimos não transgrediu nada do que o Senhor ordenou. Eu não fiz nada diferente do que o Senhor ordenou. Ele diz no verso 14 que não comeu no seu luto, nem deles tirou estando imundo, nem deles deu para a casa de algum morto. Ou seja, ele obedeceu à voz do Senhor, segundo tudo o que o Senhor lhe ordenou. Uma obediência completa às ordens de Deus. O que é que nós vemos aqui, irmãos? Alguém que pode chegar para Deus e dizer que não usou o dízimo como quis, mas usou como Deus mandou. E esse é o primeiro benefício de ser dizimista. É poder entrar na presença de Deus com a consciência limpa de que fez como Deus quis e não como você quis. Inclusive, eu percebo que nós falamos muito e devemos falar muito sobre o que Deus fez por nós, testemunhar sobre a fidelidade de Deus, como Deus tem suprido as nossas necessidades. Deus tem ou não tem suprido as nossas necessidades? Devemos testemunhar da fidelidade do Senhor, sim. Mas será que nós também podemos fazer o contrário?
Será que nós também podemos vir à frente em um culto, pegar um microfone como esse e dizer: não apenas Deus tem sido fiel para comigo, mas eu também tenho procurado ser fiel para com Ele, em todas as áreas da minha vida, inclusive na questão do dízimo e das ofertas. Irmãos, Deus quer que nós venhamos ao altar para pedir perdão pelos nossos pecados, sim. O altar foi feito para isso. Quando nós falharmos, vamos vir ao altar para pedir perdão pelas nossas falhas. Mas Deus também fez o altar, sabe para quê? Para nós virmos aqui testemunharmos da diferença que Ele tem feito nas nossas vidas. De podermos dizer: eu era assim, eu era avarento, eu era amante do dinheiro, eu gastava o dinheiro mal, mas agora Deus tem transformado o meu coração e eu tenho feito o que Ele me ordena fazer. Deus quer nos dar isso, irmãos, uma consciência tranquila diante dEle, de você poder ouvir uma mensagem sobre essa e não ficar baixando a cabeça com vergonha, não ficar com raiva do pregador, porque nesse dia ele vai falar sobre dízimo. Não! De você ficar alegre, porque Deus tem te ajudado, porque Deus tem transformado o teu coração. Então esse é o primeiro benefício para um dizimista, é ele poder testificar da própria fidelidade diante do Senhor. Ele deu o dízimo e agora ele pode chegar diante do Senhor e dizer: Deus, eu te obedeci, como é bom te obedecer. Em segundo lugar, uma segunda consequência para o dizimista, e aí nós entramos no assunto com o qual eu comecei, é que o dizimista poderia pedir mais bênçãos diante do Senhor. O dizimista poderia chegar para Deus e dizer: Deus, abençoa ainda mais. Isso é algo que somente o dizimista pode fazer. Verso 15, o verso final, diz assim: depois que ele desse o dízimo, no verso 12, ele fosse à casa de Deus testificar do que ele tinha feito, sido fiel. Olha o que diz o verso 15, uma oração. Olha desde a tua santa habitação, dizimista falando com Deus, desde o céu, e faz o quê? E abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Irmãos, aqui eu vejo uma oração por bênção. Aqui eu vejo uma oração para que Deus abençoe ainda mais. Mas sabe o que é que eu noto aqui? Em primeiro lugar, essa oração por bênção não era uma oração egoísta. Não era alguém chegando para Deus dizendo: Deus, me abençoa. Era alguém chegando para Deus e diz: Deus, abençoa todo o teu povo de Israel. É uma oração que não pensava apenas em si. Tiago capítulo 4, verso 3, mostra que um dos motivos porque nós oramos e não recebemos, é porque nós pedimos mal, é porque nós pedimos de forma egoísta, é porque nós pedimos para esbanjar em nossos prazeres. Tiago diz assim: pedis e não recebeis. Você está pedindo, mas não está recebendo, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Você está pedindo com egoísmo, você está pensando só em você. Você vai pedir, Deus não vai conceder. Quando foi que Deus mudou a sorte de Jó? Não foi nem quando ele orava por si, foi quando ele orava pelos seus amigos. Quando ele orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte dele.
e lhe deu em dobro tudo o que ele antes possuía. Então esse é um dos motivos. Aqui eu vejo que não é uma oração egoísta. Nós temos que orar por nós, e nós temos que orar pelos outros. Você é comerciante, quero fazer um desafio para você. Ore pelo teu comércio, mas ore pelo comércio dos outros também. Você tem um negócio, ora pelo teu negócio, mas ora pelo negócio dos outros também. Porque algo que Deus tem colocado no meu coração, irmãos, é de passar em frente a uma igreja e orar pela igreja que é pastoreada pelos outros. Nós não devemos pensar apenas em nós, apenas no que é nosso, no que a gente cuida. Nós temos que pensar no outro, orar pelo outro, porque é quando nós oramos pelo outro que muitas vezes Deus vai nos dar a bênção que nós precisamos. Então aqui nós vemos que não era uma petição egoísta. Mas a segunda coisa que eu noto aqui, e que é muito importante nós sabermos, é que essa oração, por mais bênção, era feita por alguém que tinha sido fiel no que tinha recebido. Alguém está pedindo para Deus abençoar, mas quem é esse que está pedindo para Deus abençoar? É alguém que foi na casa de Deus e disse: Deus, eu fiz o que o Senhor mandou, agora abençoa ainda mais o teu povo. Eu sou pastor de vocês, por isso eu tenho que dizer a verdade. Meu irmão, minha irmã, com que cara nós vamos chegar na presença de Deus, pedindo que Ele nos abençoe mais materialmente, se nós não estamos sendo fiéis com o que Ele já nos deu? Com que cara nós vamos chegar na presença de Deus, pedindo que Ele nos deu muito, se nós não estamos sendo fiéis, nem um pouco? Na verdade, eu creio que quando alguém obedece a Deus, por exemplo, na área das finanças, esse alguém não precisa nem pedir que Deus abençoe, porque Ele já prometeu que vai abençoar. Isso é muito claro quando a gente volta no outro texto que fala sobre isso, que é Deuteronômio capítulo 14, versos 28 e 29. Lê comigo. Olha se está na Bíblia. Deuteronômio 14, 28 e 29. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano, e o recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo. O levita não tinha terra. O estrangeiro, o órfão e a viúva, os mesmos grupos do capítulo 26, que estão dentro da tua cidade, e comerão, e se fartarão. Sabe para quê? Para que você perca o que você deu? É isso? Era essa a intenção de Deus? Não. Para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Podemos pedir que Deus nos abençoe ainda mais, mas quando nós somos fiéis, nem precisamos pedir, porque Ele já prometeu e Ele é fiel para cumprir. Aqui nós vemos então, irmãos, um princípio que o próprio Senhor Jesus, que nos ama e que morreu por nós, transmitiu várias vezes em sua passagem pela terra. Que princípio é esse, pastor? O princípio de que quem for fiel com o que Deus dá, receberá ainda mais, enquanto que quem for infiel com o que já recebeu, receberá ainda menos. Por exemplo, em Lucas capítulo 16, versos 10 a 13, escute. Jesus disse o seguinte, palavras de Jesus: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito.
E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Se você pega algo de alguém e não usa corretamente, como Deus vai dar algo para você? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou nós servimos a Deus, ou às riquezas. Irmãos, aqui eu vejo porque muitas vezes nós queremos mais de Deus e nós não recebemos. Não é porque Deus é mau, não. Nós queremos mais de Deus e não recebemos. É porque nós usamos mal aquilo que Ele já nos deu. Porque Ele vai nos dar mais. Porque Ele vai nos dar muito, se nós estamos usando mal o pouco que Ele já nos concedeu. Então, antes de reclamar, eu queria mais, eu gostaria de mais, eu queria receber mais, que tal perguntar para si: o que eu tenho feito com o que Ele já me deu? Porque nós estamos vivendo um momento difícil. Como seria bom ter mais, né? Como seria bom que entrasse mais receita. Como seria bom que Deus me abençoasse mais. Mas antes de reclamar do que não tem, vamos nos perguntar o que nós temos feito com o que Deus já tem nos dado. Pastor, mas é tão pouquinho. Pois é no pouquinho que Ele está te testando mesmo. Ele quer saber se você é fiel no pouquinho, para Ele poder te dar um montão. Se nós somos fiéis e fiéis no pouquinho, vai ficar um pouquinho mesmo. Esse é um princípio da palavra de Deus. Isso vale para as coisas materiais, com certeza. Mas isso também vale para as coisas espirituais. Talvez você quer ter mais experiência com Deus. Talvez você quer sentir mais a presença de Deus. Talvez você quer fazer mais por Deus, E o que é que você tem feito com as oportunidades que Ele já tem te dado? Eu queria sentir mais o Senhor. E o que é que você tem feito com os convites que Ele te tem feito a você? Convite para meditar na sua palavra, convite para servir, convite para louvar, convite para vir ao altar, se humilhar, se arrepender. É quando nós fazemos o que Deus manda, que Deus dá uma nova oportunidade ainda maior. Se você quer mais de Deus, não importa a área, usa bem o que Ele está te dando agora. Seja fiel com o que Ele está dando agora. Porque esse é o lema da mensagem de hoje. O lema da mensagem de hoje é: procure ser fiel no que já tem recebido e se prepare para receber ainda mais. Procure ser fiel no que já tem recebido e se prepare para receber ainda mais do Senhor. Porque é isso que Ele planejou para mim e para você. Ele planejou nos abençoar ainda mais, seja nesta vida ou seja na vida por vir. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Ele está revelando para mim e para você. Deus está querendo conceder algo aqui na terra para mim e para você. Mas Ele quer, sabe o quê? Que Ele seja o primeiro no meu coração e no teu coração.
não as coisas, mas Ele seja o primeiro em nossos corações, porque quando Ele for o primeiro em nossos corações, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Será que tem alguém aqui essa noite que reconhece que tem sido falho, que não tem confiado em Deus como deveria, mas tem o desejo de fazer diferente daqui para frente? Alguém que não tem sido fiel, talvez em uma oportunidade que Deus tem te dado, em uma área da tua vida, você reconhece: Deus colocou isso em minha mão, Deus me colocou essas pessoas em minhas mãos, e eu não tenho sido fiel, mas a partir de hoje eu quero fazer diferente. Será que tem alguém que gostaria de fazer diferente daqui para frente? Levanta a sua mão, dizendo: eu quero, Senhor, glória a Deus. Eu quero, Senhor, reconheço que tem sido falho, Pai, inclusive na área financeira, mas eu quero fazer diferente daqui para frente. Eu quero poder testemunhar, eu quero poder testificar, eu quero, Senhor, poder orar para que o Senhor abençoe ainda mais a minha casa, que o Senhor abençoe ainda mais esta igreja, que o Senhor abençoe ainda mais este bairro, que o Senhor abençoe ainda mais esta cidade, o meu estado, o meu país, o mundo inteiro, Pai. Sou eu que o Senhor vai usar para fazer mais pelo Teu reino aqui nesta terra. Fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Antes de orarmos, eu queria perguntar se há alguém aqui essa noite querendo receber Jesus como Senhor e Salvador, ou se reconciliar com Ele. Levanta a sua mão dizendo: eu quero, pastor. Eu quero me reconciliar com este Deus, eu quero recebê-lo como meu Senhor e Salvador. Será que tem alguém? Glória a Deus. Glória a Deus, que Deus continue falando aos corações. Nós vamos cear, por isso nós vamos agora orar e dar continuidade a este culto, crendo que a palavra de Deus vai continuar falando aos corações. Santo Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, obrigado pelo Teu amor por nós, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que não fala o que nós queremos, e sim o que nós precisamos. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que nos conforta, que nos consola, mas também nos confronta. Pai, somos falhos, temos falhado diante de Ti, mas o Senhor nos ensina hoje o caminho para sermos agradáveis ao Senhor. Nunca vamos ser perfeitos, mas queremos ser fiéis, Deus. Ajuda-nos, inclusive na área financeira, daquilo que o Senhor tem nos dado, não importa a quantidade, se é pouco, se é muito, ajuda-nos, Senhor, a Te obedecermos, trazendo para o Senhor, trazendo para a Tua casa a nossa contribuição, podendo, Senhor, ter uma consciência tranquila diante disso, de que fizemos o que o Senhor mandou, de que fizemos o que o Senhor é certo, e de podermos dizer: Pai, agora abençoa ainda mais o Teu povo, abençoa ainda mais a minha família, abençoa ainda mais a minha casa, Pai. Foi para isso que o Senhor nos deu o dízimo, não para retirar, mas para acrescentar espiritualmente e em todas as áreas da nossa vida. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra e pelo presente maior que o Senhor nos deu, que é a vinda do Teu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós e que ao terceiro dia ressuscitou, e agora nós queremos lembrar do que Ele fez. Em nome dele é que eu peço e agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus.